Olá, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa semanal, com o qual queremos meditar a cada semana o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração dominical. O Evangelho desta semana foi retirado do livro de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador, e todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Neste longo trecho que acabamos de escutar, somos conduzidos a uma intimidade muito fraterna no convívio com Jesus. O próprio evangelista deixa bem evidente, ao afirmar que Jesus disse-lhes muitas coisas em parábolas, que este era o modo usual com o qual Nosso Senhor se dirigia às multidões. E isso se torna ainda mais evidente não só no que foi dito no versículo 3, mas também nos versículos 10 e seguintes. Essa era a pedagogia de Jesus, dirigir-se aos seus ouvintes em parábolas. Isso, aliás, poderia fazer surgir em nossa meditação a mesma dúvida que o versículo 10 nos apresenta. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Vale considerarmos que o significado do termo parábola, do grego parabolé, significa comparação, analogia, discurso alegórico. Portanto, quando Jesus está utilizando esta metodologia, não é para esconder ao povo o que ele proclama, ao contrário, bem ao contrário, é utilizar de termos e sinais sensíveis aos que lhe escutam, para que a mensagem seja bem compreendida. Eis a grande lição, e verdadeira lição de inculturação que ele concede à sua igreja em todos os tempos. Mas voltando ao Evangelho, se era uma mensagem com sinais conhecidos, com simbolismo sensível,
Por que é que não entendiam o que ele ensinava? Bem, assim chegamos ao que talvez seja o cerne de toda essa questão e que, de certa forma, dá também a esta parábola do semeadora como que uma primazia entre as demais parábolas do Senhor, precisamente porque nos fala exatamente da acolhida da própria palavra de Deus, que o semeador lança abundantemente sobre a terra. Assim é Deus em generosidade. Não é mesquinho em suas graças, não é econômico em suas bênçãos. Semeia largamente. Passa pelos nossos caminhos a lançar a semente da palavra. Todavia, nem todos a acolhem da mesma forma. E isso não significa que a semente não fosse produtiva, não tivesse chances de florescer. A diferença está no terreno que a acolhe. O grande padre Antônio Vieira, já em 1655, no seu famoso Sermão da Sexagésima, fazia-nos pensar e fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo, pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos, e há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Por isso, mais do que nunca, esta parábola precisa fazer acender em nós a luz de uma sã preocupação sobre como temos permitido que a palavra de Deus haja em nós. Esta graça de Deus que nos alumia, precisa contar com nossa percepção e disponibilidade. Com a ajuda divina, podemos transformar-nos em solo fértil, preparado e cuidado, para que a semente da palavra cresça e frutifique. Embora mesmo já estando dentro de nós, é necessário acolhê-la para que floresça. Contudo, muitas vezes somos distraídos por muitas coisas e é difícil discernir a voz do Senhor, que nos liberta, das outras vozes e palavras. Peço a Nossa Senhora do Carmo, neste domingo a ela dedicado, que nosso coração seja livre de todo obstáculo que ainda pode impedir a palavra de Deus de crescer em nossa vida e dar frutos de eternidade em nosso tempo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.